Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Tudo bem? Tudo ok por aqui. Jesus fazia milagres? Nós temos essa certeza de que ele fazia milagres? Bom, existem evidências sólidas de que ele existiu. Primeiro, existiu Jesus como figura histórica. Grande maioria dos historiadores especializados concordam que Jesus existiu como figura histórica lá no século I. E isso não é uma coisa que dependa da fé, mas de fontes. As fontes cristãs antigas, como os evangelhos, que muitos dizem que não seria uma fonte histórica, porque quem escreveu, escreveu com a idealização de fazer um texto puramente de fé e não de história. Mas vamos supor que as fontes históricas, como os evangelhos, e escritos lá pelo ano 70, ano 100, alguns dizem que 200 anos depois da morte de Jesus, e alguns dizem que durante esse período de 70 anos 100, as cartas de Paulo mais antigas, que foram escritas ali pelo ano 50 depois de Cristo, mesmo sendo textos religiosos, são documentos históricos do período. Fonte não cristã. Aqui está o ponto de desvio a referências independentes externas ao cristianismo. Flávio Joséfo, historiador judeu, ele escreve no seu livro Antiguidades Judaicas, mais ou menos 93 depois de Cristo, ele refere Jesus como uma figura real, líder de um movimento. Tácito, historiador romano, ele escreve do seu livro Anais, em 116 depois de Cristo, ele menciona que Cristo, executado por Pôncio Pilatos, Pôncio, jovem governador romano, 112 depois de Cristo. Descreve cristãos que veneram Cristo como Deus. Nenhum desses autores tinha interesse em promover o cristianismo, falaram porque entendiam na fonte histórica. Porém, existem estudos de pesquisadores que dizem que esses textos, tanto de José como de Tácito, que os textos foram interpolados, foram colocados dentro dos livros depois por algum escriba, algum copiador de livros, ele acrescentou aí as palavras que se direcionam ao cristianismo. Bom, logo são esses testemunhas valiosos, desde que não seja mentira o que está escrito nesses livros. A experiência de Jesus é considerada altamente comprovável e bem sustentada, embora há evidências, há possibilidades poucas, mas há de que ele não tenha existido. Segundo, milagres. Jesus fazia milagres? Aqui estamos noutro domínio, não o da história, mas o da fé. O que a história pode dizer? Os evangelhos e as tradições cristãs descrevem milagres. Muitos contemporâneos acreditavam que Jesus realizava atos extraordinários. Até fonte hostis, como alguns textos judaicos posteriores, admitiram que Jesus fazia coisas incomum, embora as interpretem de forma negativa. O que a história não pode dizer? Se os milagres foram eventos sobrenaturais, se foram interpretações simbólicas, teológicas ou literárias. A história não tem ferramentas para avaliar o sobrenatural. Conclusão: há testemunhas antigos que atribuem milagres a Jesus, mas a sua natureza é matéria de fé, não de historiografia, refutando o consenso acadêmico sobre o personagem Jesus. Nenhum historiador contemporâneo à vida de Jesus o mencionou. Os evangelhos não são relatos históricos, mas sim narrativas teológicas escritas décadas depois. Muitas vezes usaram a Septuaginta, tradução do grega dos 70,
para acrescentar textos forjando novos exemplos. Os contos bíblicos do Novo Testamento correspondem a outros contos anteriores, assemelhando-se a deuses ou a figuras da mitologia greco-romana. O consenso da existência é fundamentalmente e principalmente por historiadores cristãos. O fato de não serem originais, os autores dos evangelhos, destaca a plausibilidade histórica de contos. O fato do Novo Testamento ter sido escrito em grego e não em aramaico, a língua de Jesus, evidencia a sua possibilidade mitológica puramente religiosa. Os eventos descritos na Bíblia não são confiáveis. Os eventos descritos na Bíblia não são confiáveis, pois há impressões, falsidade e mentiras descaradas verificáveis por todos os textos. Enfim, nenhum estudo chegou perto de provar tal existência, pois as evidências que eles usam para o assunto são fantasiosas. Temos que lembrar que consenso só significa opinião da maioria, não significa prova em um consenso pode estar errado. Aceitar consensos como se fosse verdade é um absurdo cognitivo. Não, somente verdades comprovadas. Após o devido falseamento dos pares, podem ser consideradas como verdades. Como esse sino está tocando, assim também nós devemos entender que, embora se tenha a ideia de que Jesus realmente existiu materialmente, isto ainda pode ser reprovado, porque não há evidências científicas totalitárias que cheguem a essa conclusão definitiva. Então, há grandes possibilidades de evidências de que ele possa ter existido, mas há também possibilidade de grandes evidências de que ele não existiu. Bom, vamos entender um pouco mais. Não existem provas, além das Bíblias, que ele tenha existido como uma pessoa histórica. Lembrando que a Bíblia é um livro religioso. Tudo o que sabemos sobre ele surgiu primeiramente nos contos bíblicos. Alguém contou, estava na Bíblia. Depois das narrativas neotestamentárias, tivemos alguns historiadores, após o ano 70 depois de Cristo, falando algo sobre a crença de um que estava ganhando espaço nos ambientes romanos. Porém, com José Suetônio, Tácito, Serapião, Plínio Jovem, Plutarco, Luciano de Samosata, Celso, etc. Estiveram cara a cara com Jesus ou com alguns dos seus apóstolos, porém nenhum dos historiadores, escritores como Joséfo, Suetônio, Tácito, Serapião, Plínio Jovem, Plutarco, Luciano de Samosata, Celso, estiveram cara a cara com Jesus ou com algum dos seus apóstolos, muito menos com Paulo e todas aquelas andanças. Antes disso, não temos nada realmente comprobatório sobre Jesus, nem mesmo a carta aos Tessalonicenses e o apócrifo de Tomé. As fontes Q, M e L são arranjos da modernidade para tentar validá-lo como histórico. Dom de Alexandria, que viveu e escreveu bastante na época de Jesus, teria existido, defensor dos judeus e contra o que Roma fazia com eles. Não escreveu nada sobre Jesus e muito menos sobre o enredo do Novo Testamento. Plínio o Velho também não deixou nada sobre Jesus ou sobre os eventos. Então, portanto, Jesus, se existiu, não fez milagres. Não há literatura fora dos textos bíblicos, precisamente no Novo Testamento, que endosse qualquer milagre ocorrido na Galileia na época de Jesus, nem antes e nem depois. Nenhum dos escritores que supostamente falaram da pessoa de Jesus não foi testemunha ocular, ouviu falar dessa pessoa, mas não teve contato com essa pessoa. E aqueles que deveriam ter falado, como Filon de Alexandria e também Plínio o Velho,
não comentam absolutamente nada sobre Jesus. Então há indícios de que Jesus pode ter existido fisicamente como uma pessoa, um homem que nasceu naquela região e que se tomou uma posição contra o Império Romano e pode ter sido realmente crucificado. Mas a história termina por aí, não existe o depois. Depois é que ele ficou crucificado e lá ele apodreceu e foi alimento de urubus. Era o que os romanos faziam com aqueles que se debandavam e diziam ser reis, a punição por sedição, por se dizerem reis. O resto de Jesus, da fé, contar que Jesus morreu e ressuscitou e que foi para o céu e que fez milagres, isso tudo está dentro da Bíblia, apenas a Bíblia que fala sobre isso. Os outros livros aí, que são livros não crentes, não bíblicos, falam de Jesus, mas os próprios escritores, nenhum deles deposita a fé que Jesus tenha feito milagres, ou que Jesus era Deus. Ainda achamos cristãos de idiotas. Agora, os milagres só estão dentro da Bíblia, não existe milagre fora da Bíblia, e a ressurreição só existe na Bíblia, não existe ressurreição fora da Bíblia. Ou alguém aí pode me testemunhar alguma ressurreição que já presenciou? Não existe. É bom entendermos que Jesus da fé, existe o Jesus da Bíblia, existe o Jesus histórico. O Jesus histórico, como ser humano, pode ter existido, o Jesus como milagreiro que ressuscitou não existiu, e o Jesus da Bíblia também não existiu, porque é um texto de fé e não de história. Um grande abraço, tchau, tchau.